Cruzeiro garantiu a tão sonhada vaga direta na fase de grupos da Libertadores do próximo ano. Fez um jogo irrepreensível diante do Corinthians. A gente está vendo aí os principais lances da partida, estão na tela. Nós estivemos juntos no jogo ao lado do Lucas, né? E foi bom de ver esse jogo, né? Há muito tempo eu não vi um jogo tão bom assim, né? Rápido, um jogo intenso, né? O Cruzeiro, que difícil se apontar ontem quem não jogou bem. Eu brincava e falava assim, acho que não dá pra gente falar do Cássio, né? Mas é porque ele não fez defesa, né? Ontem dá pra tirar dessa lista aí o Cássio. O William não foi o William, mas participou de pelo menos dois gols, né? O início do contra-ataque é puxado por ele no primeiro e no terceiro gols do Cruzeiro, né? Então ele participa desses dois gols. Mas o Cruzeiro, de fato, né? O Cruzeiro teve a volta dos 3 titulares, cumpriu suspensão no jogo contra o Juventude de Caxias do Sul, né? O Kenny Arroio, Matheus Pereira e o Christian. E não por acaso, né? Os 3 foram destaques desse jogo, né? O Matheus Pereira, se ele não aparece nas estatísticas, né? Com uma assistência, com gol, ele aparece o tempo todo pro jogo, ele se oferece pro jogo e aí mostra exatamente aquilo que a gente falava que faltava lá em Caxias do Sul, que é o cara que pensa esse jogo. E o Matheus ontem, para mim, fez uma das melhores partidas com a camisa do Cruzeiro, e o Cruzeiro também na temporada. Esse Cruzeiro do Leonardo Jardim está entre as 3 melhores partidas que eu vi do Cruzeiro ontem, esse jogo contra o Corinthians. Se a gente for analisar, falar do jogo, pro corintiano o jogo foi péssimo, né? Claro. Pro torcedor do Cruzeiro. Então, ou seja, é um jogo que a gente viu só o Cruzeiro jogar nesses melhores momentos que a gente passou aí. E aquele início, tem o torcedor que não acompanhou o jogo ontem, teve aquele foguetório, aquele tradicional foguetório, né? E sobe aquela fumaça. Então, só naquela fumaça ali, que foi o iniciozinho de 7 minutos ali, o Cruzeiro perdeu 3 chances. Aí vem o primeiro gol, né? O gol do Caio Jorge, que tem um destaque muito grande, até falei com isso com ele na zona mista. No início da jogada, ele chama o Matheus Pereira para a tabela e o Hugo não tem uma trombada, não me lembro quem exatamente, mas tem uma trombada no meio campo e ele é obstruído, mas ele não para na jogada. Não. Ele cai e depois ele levanta para poder aparecer dentro da área, e aí não tem a marcação acompanhando ele, que acredita na jogada, e vai lá para poder arrematar. É claro que tem a felicidade, a sorte, a bola sobra para ele, mas tem muito do trabalho, do entendimento do adversário, mas da persistência dele também, que vai até o fim, que não desiste, que luta para poder chegar em condição de finalizar e fazer esse 1-0 logo com 20 e poucos minutos do primeiro tempo. O Cruzeiro já fazia por merecer pelo menos 2 gols ali, já tinha perdido alguns gols. Kenny Arroio já tinha perdido 2. E aí o Cruzeiro, esse gol parecia que dava a entender que talvez o Corinthians fosse mudar de postura, mas não. O Cruzeiro insiste no campo de ataque, não entrega nenhuma bola, quer recuperar a bola já no campo de ataque, que é uma característica do time do Leonardo Jardim, né? E aí o Cruzeiro é premiado logo no iniciozinho do segundo tempo, e depois aí é só desfrutar do jogo mesmo, de tudo que o Cruzeiro pôde conquistar. Mas foi de fato um atropelo, um jogo que o Cruzeiro sobrou contra o Corinthians, e o Cássio praticamente nenhuma defesa. Se a gente for analisar lance validado, né? Ele até faz uma defesa no segundo tempo, mas o lance já tinha sido parado porque que é estava o impedido. único, né? Exatamente. É o único. É o único ataque. Impressionante, né, o Daniel Seabra, como o meio-campo do Cruzeiro funcionou, né? Lucas Silva jogando demais. Christian, sim. Matheus Pereira, gente, ele tá em todos os locais do campo. É impressionante a capacidade dele. Ele é o cara mesmo que faz o Cruzeiro ir à frente. Ele coloca o Cruzeiro o tempo inteiro no seu setor ofensivo, o que faz com que a defesa tenha, obviamente, um alívio. O Arroio também, que contratação esse garoto, né? Assim, como deu tudo certo. Foi tão coletivo. A gente citando assim individualmente, parece que foi muito mais do individual, mas como foi coletivo, como foi um jogo, uma aula de futebol tático, né? Esse é o reflexo do trabalho do Leonardo Jardim quando ele dá certo, né? Quando ele encaixa, é isso aí. Cruzeiro, esse ano, o Cruzeiro várias vezes mostrou esse futebol. Pra mim, ontem foi a melhor partida que eu vi do Cruzeiro aí nos últimos tempos. Eu nem sei se foi na temporada inteira, mas pelo menos nos últimos tempos aí. Foi um negócio assim, foi um atropelo. E aliás, eu vou te falar, foi 3-0, e pra mim aquele último gol lá, eu não achei falta, não achei nada. O gol do Sinisterra que foi anulado,
a mão no rosto, não sei o quê. Pra mim, lance de bola normal seria 4-0, poderia ter sido 5, 6, 7, não seria nenhum absurdo. O Cruzeiro jogou ontem pra amassar o Corinthians, tanto que o Cássio nem sabia se ele estava em campo. Teve uma cabeçada do Yuri Alberto no segundo tempo, o Cássio acompanhou, saiu, acabou mais nada. E pouquíssima coisa do Corinthians. O Corinthians estava um pouco desfalcado, beleza, mas o Cruzeiro jogou contra o Corinthians, né? Não estamos falando aqui de um timinho qualquer de bairro, nós estamos falando do Corinthians, que é o próximo adversário, inclusive, na Copa do Brasil, na semifinal. Que, aliás, isso aí acende uma outra discussão também. Em termos de Campeonato Brasileiro, foi sensacional e tudo, mas em termos de Copa do Brasil, eu não sei. Porque o Dorival, ele veio para jogar com o Cruzeiro de peito aberto, ele veio para encarar o Cruzeiro e tomou esse atropelo aí. Hoje, o Corinthians não aguenta o Cruzeiro de peito aberto, isso aí ficou bem claro. Então eu acho que a probabilidade de ele armar uma outra forma de jogar no primeiro jogo da Copa do Brasil, depois disso aí, é grande. Porque se ele vier para encarar o Cruzeiro de novo, tomar 3-4 aqui, acabou lá em São Paulo. Aí vai ter que virar um placar enorme, né? Então eu acho que ele olhou e falou, não dá não. O negócio é dar uma fechadinha aqui, o Cruzeiro é favorito e tal, mas dá uma fechada aqui. Porque se for de peito aberto, acontece isso aí, esse atropelo. Se o Cruzeiro encaixa o jogo, sinceramente, é difícil parar. E ontem seria quem tivesse na frente com esse caixa de jogo aí, o Cruzeiro teria feito o que fez. Agora, nessa história que o Daniel fala, Lélio, obviamente, e o Jardim, e mostra cada dia, né, a sua superioridade em termos técnicos e táticos no comando do Cruzeiro, obviamente ele já sabe isso. E também para um Corinthians que pode estar muito mais retrancado, fechado, ele também vai ter as suas armas e a forma de criar isso, porque ele tem feito, né, de jogadores que a gente nem imaginava que poderiam ter essa reação em campo, jogadores realmente que determinam uma situação do Cruzeiro, né? Mas aqui eu vou discordar do Seabra. O Corinthians ontem, ele veio com 3 zagueiros, ele nem utiliza muito essa formação, não. Até troca no segundo Sabe? tempo. Aí sim, no segundo tempo, o Dorival tira o terceiro zagueiro para colocar 3 jogadores e ele não deu nem tempo de ver se ia funcionar ou não, porque saiu o segundo gol rapidamente feito pelo Caio Jorge. Para falar a verdade, era para o Cruzeiro já ter sapecado uns 5, 6 do Corinthians, que não seria favor nenhum, tamanha superioridade ontem. O Corinthians teve 1, 2 chances com o Yuri Alberto, cabeceio uma outra, que ele saiu cara a cara com o Cássio e chutou para fora. Nada além disso, né? E realmente foi um jogo em que o Cruzeiro, olha o cabeceio aí do Yuri Alberto, né? Isso. Que cabeceou para o chão e quase que se fosse no gol ela entraria. Mas o Corinthians, ele veio para se defender desde o primeiro minuto. Não conseguiu. Ele teve um escanteio ali no primeiro tempo, que até o rapaz cabeceou, mas já não valia o lance, estava impugnado, né? Foi um lance até perigoso. Mas no mais, o Cruzeiro, assim, ele dominou completamente o time do Corinthians. E olha só esse passe do Caio Jorge, incrível, do Arroio, né? Que faz esse bonito gol aí. 3-0, fora o chocolate. Agora, esse jogo é pelo brasileiro. Copa do Brasil tem que ter muita atenção. E ontem o Corinthians, ele jogou com alguns desfalques importantes, como o Memphis e como o Maicon também, como o próprio Bidu, que é uma válvula de escape, aquele mesmo que jogou pelo Cruzeiro, no lado esquerdo, enfim. Tem que ver, mas até Hugo o Dorival também, né, falou na Copa do Brasil. Oi? Hugo também, né, Lelão? E o goleiro, o Nené. Eu não consigo chamar de Hugo, velho. Eu só consigo chamar de Neneca até hoje. Mas Souza. Hugo Souza, tá bom, vou falar. Hugo Souza, que também estava contundido, e até o Dorival, né? Ele fez questão de falar: a Copa do Brasil vai ser diferente, hein? Vamos ver. Se o Cruzeiro jogar o que pode e o Corinthians o que pode, o Cruzeiro continua sendo favorito, na minha opinião. Ele falou isso da seleção brasileira também, não falou? Exatamente. Nos aguardem na Copa do Mundo na final. Não vai ser vai com ele, né? Com ele, mas pode acontecer. Isso vai isso saber, mesmo, né? lembrei disso agora. Teve, Meu Deus do céu. Não, isso é porque todo mundo está falando sobre isso hoje. Claro, né? A imprensa do eixo, enfim, todo mundo se deliciando com o futebol que o Cruzeiro apresentou, né? Da forma como apresentou, claro, né? Os corintianos lá segurando com todos os problemas que eles têm também. O Dorival segura uma barra enorme no Corinthians também, né?
na parte de bastidores e tudo mais. Copa do Brasil é diferente, né? Mas a mobilização é essa que não pode mudar. Daqui a pouco a gente vai ter o Dorival falando exatamente sobre isso, né? O Dorival não. Nós vamos ter o Jardim falando exatamente sobre isso, como é que ele vai agir de agora em diante, né? Porque o Cruzeiro já tem essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores, mas quem sabe não cai um vice-campeonato no colo aí, né? E ainda tem coisas para acontecer. Vamos ver.